Ei, pessoal, buenas tardes, boa tarde. Bom, queria conversar hoje com você sobre uma coisa, um tema que faz muito tempo que eu venho estudando e foi uma revolução na minha vida. Isso realmente foi algo que impactou muitíssimo na minha vida. Eu comecei a ler um livro que se chama Biologia da Crença, faz muitos anos. E verdade que quando eu comecei a ler, eh, imediatamente eu senti assim exatamente isso, um uau! Foi como uma explosão de informação que eu tive. E por que que eu falo isso? Porque a biologia da crença é um estudo fantástico, é um estudo da epigenética. É um estudo que durante 23 anos o Bruce Lipton esteve estudando, mas as universidades, naquele momento, e todo o grêmio, não, da medicina, investigadores, biólogos, porque ele é um biólogo, não davam crédito para ele. Por quê? Porque ele simplesmente estava pondo por terra tudo que se havia estudado até então. E mais importante ainda, ele estava colocando por terra toda a informação que estava sendo entregue dentro das universidades para os alunos que seriam os futuros biólogos. Então, com o passar do tempo, ele começou a se sentir muito insatisfeito. Por quê? Porque ele estava dando uma informação obsoleta, uma informação que já não valia mais. Por quê? Porque as investigações que ele estava fazendo estavam mostrando que aquilo que ele estava ensinando basicamente era algo que já havia passado. Ou seja, até aquele momento, aquela informação foi válida. Por quê? Porque não havia ninguém que tinha estudado desde o ponto que ele estudou. Estava válida, mas daí para frente já não valia mais. Então, ele investigou durante muitos anos e ele chegou a um ponto de claridade e ele chegou ao final da sua investigação com algo que podia colocar abaixo todos os paradigmas que até então se estavam, eram os que regiam não só o estudo, a formação dos biólogos, também mentalidade nossa. Tudo que a gente pensava, toda a informação que a gente tinha, ela caiu por terra. E quando eu li esse livro, eu achei maravilhoso, foi algo assim, para mim foi libertador. Por quê? Nós sempre pensamos e recebemos essa informação, e em muitas partes do mundo ainda estão recebendo esse tipo de informação, que nós somos o resultado da nossa genética e que os nossos genes são os que determinam como será a nossa personalidade, nosso caráter e tudo. E que nós já não podemos mudar nada mais sobre isso. Para isso também passamos anos e anos fazendo terapia, correndo atrás do que aconteceu na nossa história, o que aconteceu na nossa infância. Fato importante que se... Por quê? Porque quando nós não temos uma informação clara, precisamos partir de algum ponto. E é muito válido realmente saber que nós somos o resultado de um produto, somos o produto de união de duas pessoas que cada uma veio com seus padrões, né? E que gerou
um ser humano que vinha com todos esses padrões também incorporados. Também é interessante, muito importante a gente saber que nós trazemos uma carga transgeneracional, ou seja, dos nossos ancestrais. Mas eu comparto isso com vocês porque talvez vocês também passaram ou estão passando por esse mesmo processo que eu passei durante muitos anos. Eu fazia terapias, eu fazia muitas coisas, muitas, fazia sanações, procurava pessoas para me ajudar, pessoas para que profissionais, né, na área de psicologia, na área de treinamentos comportamentais, inclusive sou uma treinadora comportamental e acho válido tudo isso. E é muito importante, são ferramentas importantíssimas. Só que com o passar do tempo, a gente vai evolucionando, vai vendo outras ferramentas. E o Bruce Lipton traz um fantástico, por quê? Porque ele coloca muito claramente, não só coloca, como mostra que nós somos, ou seja, nossos genes não são somente o resultado, não são somente o produto da união dos nossos pais. Viemos com todo esse pacote, mas que podemos mudar. Por quê? Porque os nossos genes obedecem padrões de observação comportamental externas. Ou seja, nós viemos com umas características, mas não é o gene que determina se nós vamos seguir com essas características ou não. O gene ele pode sofrer mudanças. E aí vem a importância de tantas ferramentas que a gente tem. Por quê? Porque elas nos ajudam a começar a deslumbrar um mundo totalmente distinto. Quando eu escutei, quando eu li nesse livro que eu tinha a possibilidade de mudar padrões de comportamentos em mim, a minha vida tomou outro sentido, totalmente outro sentido. Por quê? Porque quando a gente, na época que eu comecei a estudar todas essas coisas, eu me sentia muito mal, porque eu pensava, como que eu vou mudar algo que está dentro de mim, que estão dentro das minhas células, coisas que vieram, desculpa, da minha família. Como que eu vou mudar isso? Se é a minha genética. Se a minha genética é ter esses determinados padrões de comportamento, por mais que eu tente, eu sei que. E olha que eu já mudei, mesmo antes de saber dessa maravilha que eu fiquei sabendo, que os genes podem ser modificados através do ambiente, que o ambiente influencia totalmente na nossa genética, nos comportamentos do nosso gene. Quando eu soube disso, eu já tinha feito todo um trabalho por detrás que me permitiu ver essa informação como algo maravilhoso. Por quê? Porque depois de tudo aquilo que eu tinha feito, eu ia ter uma força maior agora para continuar nesse processo de aprendizagem. E qual era o processo de aprendizagem? Quando a gente fala no pensamento positivo, não na psicologia do pensamento positivo, muitas pessoas nos falam: ah, mas eu não acredito em psicologia do pensamento positivo. Ah, isso é para pessoas que estão viajando. Não, não é. Os seus genes escutam tudo que você fala. Se você se comporta, se você repete na sua mente, eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa feliz. E o que que acontece? Os genes, através desse som, que são ondas vibracionais, ele vai entender que você é uma pessoa feliz. Como é esse processo? É um processo
de mudança epigenética. E o que é a epigenética? É a parte fora da epiderme. E genética é o que está dentro. Então, a parte externa influenciando a parte interna. Quando faz uns anos atrás, eu li um livro que se chama eu não sei se esse livro está aqui. É, qualquer dia desse eu vou pegar, eu vou, Eduardo Ponseti, desse autor, chama Eduardo Ponseti. E ele falava, a alma está no cérebro. Mas eu li um outro livro que fala que o gênio, ele não nasce. Tem pessoas que nascem, têm umas mentes geniais? Sim, nascem. Por quê? Porque ele teve dentro da sua genética, um, de um lado do pai, de um lado da mãe, pessoas que estavam em ambientes, que viviam ambientes, ou simplesmente pessoas que não viviam um ambiente, mas que eram pessoas que escutavam determinado estilo de música, que viam determinado tipo de filme, ou que eh, leiam determinado tipo de literatura. Então, na formação desse feto, ele foi gravando através da informação dentro do útero da sua mãe toda essa informação, não só os estímulos através do fluxo sanguíneo da mãe, mas também os estímulos auditivos que chegavam através das frequências que passam a barreira da barriga, do ventre da mãe. Então, a criança, quando ela nasce com essas habilidades já estabelecidas, que são os pacotes de padrões, né? São as informações que já vêm gravadas dentro desse ser humano que vai ser um adulto, um humano caminhando, né? Então, essas informações já vêm. Mas se esse ser humano não está em um ambiente que favoreça o desarrollo, tá? Dessa informação que ele veio, essa informação se perde. Por quê? Porque o ambiente influencia no ser humano. Muitas vezes a gente vê, eu que sou do Brasil, muitas vezes você vê pessoas que vivem dentro de uma comunidade. Eu mesmo nasci dentro de uma comunidade. E o que que acontece? E você vê aquela pessoa que ela começa a estudar, ela começa a se engajar em outros movimentos, ela sai daquele ambiente, que não estou dizendo que é um ambiente bom nem ruim, não estou aqui categorizando, tá? Eu estou dizendo que ela sai daquele ambiente, talvez não seja um ambiente que vai favorecer o desenvolvimento dela, e começa a contactar com outras pessoas, automaticamente ela continua inserida vivendo ali, mas a mente dela faz assim, abre, né? E eu estou compartilhando isso com vocês, por quê? Porque para mim foi maravilhoso quando eu me dei conta, naquele livro da biologia da crença, o quanto que eu podia mudar, o quanto que o ambiente que eu vivi influenciou, sim, o quanto que a minha genética influenciou, mas que eu tinha o poder de mudar isso. E, e por que que eu falo disso com vocês? Porque nós podemos mudar o nosso destino, o que chamamos de destino. Basta a gente querer. Agora, passa por uma coisa muito importante que se chama responsabilidade. A autorresponsabilidade com você mesmo, o autocuidado com você mesmo. Então, tudo aquilo que eu aprendi nos meus processos formando como terapeuta, aprendendo as técnicas de treinamento comportamental, aprendendo o sistêmico e um montão de outra coisa que eu aprendi, e aplicando isso em mim, fazendo os meus processos há mais de 15 anos, 20 anos que eu estou nessa estrada do autocrescimento, eu aprendi algo muito importante, a autorresponsabilidade. Ninguém pode fazer nada para você. Se você
quer mudar a circunstância que você está vivendo, você tem que ter a coragem de mudar. E para mudar, você tem que ter um desejo, sonho. O sonho trabalha, o desejo trabalha tal nossa, parte do nosso cérebro mais nova, tá? Então é onde a gente realmente cria a nossa ilusão, cria, né, no córtex frontal, é onde que a gente cria as ilusões, onde estão a criatividade, onde que está tudo isso que a gente sonha fazer. E aí é onde que a gente tem que se agarrar nessas ilusões. Por quê? Porque o pacote grande de, de padrões, eles estão atuando com mais força dentro do nosso cérebro e mandando esses estímulos para todos, para o resto do nosso corpo. Como? Porque a mente consciente é aquela da atenção, da criatividade, de estar aqui agora. Ela, quando alguma coisa passa que foge ao controle dela, ela vai buscar informação dentro. Então ela começa a pensar. Quando ela começa a pensar onde que ela vai buscar essa informação, o que que acontece? O nosso subconsciente ele toma conta. Aí a gente atua no piloto automático. E aí a gente perde a responsabilidade da nossa vida, porque não somos mais a gente. Nós estamos atuando sobre os nossos padrões, sobre as nossas informações que vêm dentro do nosso paquete genético. Então, eu falo tudo isso para vocês, eu sei que às vezes é complicado de entender, e eu não sou formada em epigenética, tudo isso que eu falo para vocês foram coisas que eu estou testando, que eu testei durante o tempo na minha vida, para eu chegar nessa conclusão. Quando eu estou presente aqui e agora, e aí vem o ponto onde eu sempre falo, que é o poder da autoobservação. A autoobservação é o quê? É a nossa mente consciente que está aqui agora. Então, quando a gente está aqui agora, a gente se lembra de todas as coisas que a gente tem que fazer. A gente lembra de recorrer à nossa agenda e olhar o que que eu tenho que fazer hoje. Ah, hoje eu tenho que eh, marcar o meu voo para Madrid. Ah, hoje eu tenho que chamar o meu tutor da minha formação de coach empresarial. Ah, eu tenho. A gente está atenta na gente. Ah, o que que eu estou sentindo? Ah, hoje eu não me estou sentindo bem. Como que eu não me estou sentindo bem? Que parte realmente? Qual é a sensação que eu tenho? Ah, eu atuei de uma forma agressiva com alguém. O que que eu Por que que eu atuei dessa forma? Então, esse é a mente consciente que está aqui presente, observando tudo e atuando no presente. Ah, eu vi aquela cartolina, eu vou criar um slogan de alguma coisa. Ah, eu vou fazer um desenho. Ah, eu vou fazer um bordado na minha blusa. Né? Isso é a mente consciente que está ali, a mente criativa. Quando você já observou que muitas vezes a gente vai num lugar e a gente esquece o que que a gente vai fazer, a gente começa a pensar em outra coisa, porque a nossa mente está no piloto automático. O que que aconteceu? A nossa mente consciente, ela tirou a visão do lugar que ela estava indo e foi buscar uma informação em outro. Quando a mente consciente começa a pensar, o nosso inconsciente ele começa a tomar conta. Então a gente atua no piloto automático. O que que acontece? A gente passa do endereço, a gente vai no lugar que não tinha que ir, a gente compra o que não precisava comprar. Então, sempre, 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 o poder de estar aqui agora é maravilhoso, sabe por quê? Porque ele te dá a possibilidade de mudar a sua genética, de mudar o comportamento dos seus genes. E eu falo isso para vocês, por quê? Porque eu tenho atuado nesse lugar na minha vida. Eu tenho mudado muitos padrões de comportamentos meus. Por quê? Porque eu estou sempre na autoobservação. É toda hora? Todo dia? Não, tem horas que eu também vou. Por quê? Porque
inerente à nossa humanidade, é inerente. Nós mesmo é inerente dentro de nós mu pensar em outras coisas, sabe por quê? Porque nós temos mais de 90% da nossa genética são padrões comportamentais que vieram da nossa mãe e do nosso pai. Nós não viemos aqui sem estar programados, todos nós estamos programados. Nós temos uma porcentagem muito pequena que não está programada. E por isso é tão importante o comportamento, como criamos os nossos filhos, que palavras utilizamos com eles. Estar aqui agora faz você ter a consciência de como você está falando com seu filho, porque você vai se lembrar que a forma que você está falando com seu filho, ou com sua filha, ou com a sua esposa, ou com seu esposo, ou com seu companheiro de trabalho, ou com sua companheira de trabalho, é a mesma que você recebeu em algum momento ou dos seus familiares ou do seu entorno, na sua vida mais jovem. Ou se você não recebeu, mas você sente isso dentro de você, por quê? Porque isso veio um pacote de programações. É como a gente tem um computador. O computador não vai mudar porque você comprou um computador. Não, novo não. As funções do computador vão mudar se você coloca aplicações nele que atendem às suas necessidades. Porque senão você não vai poder utilizar ele da forma que você quer. Por quê? Porque ele não tem as aplicações que você necessita. Então, eu deixo essa informação aqui para vocês, para que você saiba que você tem um poder mais do que você pensa. Agora, é importante saber se você está preparado para pagar o preço. Para pagar o preço para ser uma pessoa exitosa, para pagar o preço para ter um bom relacionamento, para pagar o preço para viver bem e feliz com você. Porque todas as terapias vão te ajudar. Mas se você não está pendente, ou seja, se você não está na sua autoobservação, você constantemente vai estar atuando sobre os pacotes de programação que você já recebeu, desde que você nem muito antes de você nascer. Desde o terceiro trimestre da gravidez, o cérebro já está formado. Ainda não está atuando, mas ele já está começando a gravar informações. E até os 7 anos, o cérebro, ele ainda não se funciona por si só. Ele vai gravando informações. Por quê? Porque ele é um computador que chegou novo. Ele não tem aplicações. Então, as aplicações são recebidas dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso entorno. E a partir daí, ele começa a despertar e até as atuações que não são deles, são atuações copiadas. Mas aí vem a responsabilidade de nós, como pais, como avós, como pessoas que estão no entorno de uma criança. E logo depois entra a nossa autorresponsabilidade, porque se a minha vida não está sendo do jeito que eu quero, é porque algo não está funcionando. Então a gente vai investigar, a gente vai procurar. E pouco a pouco, você não vai começar desde a época da epigenética, né? Não, você vai buscando ajudas. Mas o mais importante de tudo, por que toda essa conversa? O mais importante de tudo é você pode mudar a sua biologia. Mas para isso você tem que ter autorresponsabilidade e autoconsciência, começar a se conhecer. Conhece-te a ti mesmo e a verdade te fará livre. Assim que eu deixo a informação para vocês, eu espero que seja útil, vocês possam ver e rever esse vídeo várias vezes. E eu vou colocando mais temas como esses aqui, tá bom? Um beijo grande e pensa nisso. Pensa nisso que eu acabei de falar agora para você.
Você é o dono da sua vida. Se a sua vida não está funcionando como você quer, se você não consegue se sentir bem com você, começa a se observar. Anota os seus padrões de comportamentos e começa a perguntar para você: e se eu atuasse diferente? O autoquestionamento nos ajuda muitíssimo. E foi autoquestionando-me que eu fui chegando às informações que eu tenho hoje, tá bom? Questione-se, pensa nisso. Um beijo grande, se cuide e até a próxima. Tchau, tchau.